Fala, torcedores, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, pessoal, para falar do pré-jogo de Fluminense e Internacional que se enfrentam hoje, 9h30 da noite, no Beira-Rio. No jogo da semana passada, um jogaço, por sinal. Fluminense 2, Internacional 2. O Fluminense empatou no Maracanã e vai ter que vencer lá no Sul. Realmente, eu acho que é uma situação muito complicada para o Tricolor. Time por time, eu sou mais do Fluminense. Na semana passada fiz um videozinho do cara a cara do Tiratema e deu mais jogadores do Fluminense. Porém, eu acho que dessa vez o fator casa vai influenciar muito para o Internacional, que no Brasileiro é um time, na Libertadores é outro completamente diferente. E eu confesso, como eu falei também em vídeos anteriores, eu estou abismado com o Éner Valencia. Como que esse cara sozinho consegue infernizar qualquer zaga? Tá bom? Na minha opinião, pequena vantagem. Se eu tivesse que apostar em alguma bet da vida aí que tem aos montes, eu apostaria no Internacional pela questão casa, pessoal. Porque, na minha opinião, time por time, o Fluminense realmente é superior. Mas nem sempre o melhor time vence. Obrigado pela participação hoje de Luiz Felipe, Chavalier e Danilo Melo. Tá? Vamos ver a opinião de um pouquinho de cada um aí sobre o jogo de hoje pela Libertadores. Quem vencer, dia 4 de novembro, vai estar no Maracanã. E para o Flusão, seria sensacional essa sensação de decidir Libertadores em casa. Decidiu Libertadores em casa antigamente, mas não tinha jogo único, né? Era ainda aquele esquema de ida e volta. Chavalier, bom dia, tudo bom? Vamos lá, filhão. O que você acha que o seu Flusão vai fazer hoje? Tranquilo, bom dia a todos. Minha expectativa é, claro, por um bom jogo para as duas equipes. As duas equipes mostraram no Maracanã que chegam a essa semifinal com méritos. Posso falar só uma coisinha? Sim. Vocês são tricolores aí. Eu fiquei assim, gostei muito, sua verdade. Parece que o Diniz quer entrar com o John Kennedy Cano. Mas eu acredito que eu nunca vi ele entrar com o John Kennedy Cano em jogo grande. Pode ter entrado no Ué, não? Carioca, mas em Como jogo assim, grande. cara? Ele entrou com o John Kennedy Cano contra o Olímpia, pô. Ah, foi? Ah, não Foi. lembro. Nos dois Não jogos, lembro. pô. Ah, tá. Que, Nos poxa, eu dois falei jogos assim, ele entrou com caramba, o John o Kennedy John Cano. Kennedy é muito bom de bola, é muito melhor que o Só que Cano. assim, as informações dão conta que ontem, no último treino no Rio, e no treino hoje lá em Porto Alegre, à tarde, ele escalou o Alexander como opção. Ele treinou, na verdade, com o Alexander, mas a gente não sabe se ele vai jogar. E pelo que foi o jogo da semana passada, amanhã, na verdade, logo mais, tem tudo para ser um grande jogo novamente. Concordo que o fator casa faz com que o Inter tenha um leve favoritismo, porque não tem problema nenhum em dizer que time por time o Fluminense é melhor. Só que aquilo, eu ainda fico com. Eu, notadamente, sou um pouco, vamos dizer assim, crítico do Diniz. Acompanho ele desde lá da primeira passagem que ele teve no Fluminense. Eu sou até favorável às mudanças que ele faz no time. Inclusive, endosso, sei que ele teve importância no trabalho dele, justamente pelo fato do Fluminense jogar para frente, uma forma do Fluminense inovadora de jogar, mas eu fico com o pé atrás em relação a jogar justamente o time todo para frente, dependendo do adversário. Eu acho que isso pode e valeu a pena em relação ao Olímpia, mas contra o Inter é diferente, principalmente jogando no Beira-Rio. Então, eu acho que amanhã ele não vai entrar com o John Kennedy, ele vai escalar o Alexander e vai manter o Ganso no meio-campo. Expectativa de um grande jogo e que o Fluminense sai de campo vitorioso. Expectativa de um jogaço, cara. Ó, para mim, vou falar aqui agora. Para mim, amanhã sai o campeão da Libertadores. Tá todo mundo falando isso. Para mim, o campeão sai amanhã. Ou Fluminense ou Internacional. Pode vir Boca, pode vir Palmeiras. Na minha opinião, o campeão sai amanhã. Aproveitando esse gancho aí, eu acho que são as duas equipes que vivem o melhor momento, assim, acho que tanto na competição,
O Inter não vive um bom momento no Brasileirão, o Fluminense também não vive um momento magnífico, mas eu acho que assim, o Palmeiras fez um gol agora, mês passado, em setembro. Fez um gol no mês inteiro. É uma equipe que vem num declínio evidente, não tem jogado bem, o time não tem centroavante, vem de improvisos, o próprio treinador, eu tô falando mais de Palmeiras, né? Mas assim, aproveitando esse gancho, Boca Juniors também é outra equipe que não enche os olhos de ninguém, eu acho que o futebol agradece se o Inter ou o Fluminense ganhasse a Libertadores, vamos dizer assim, mas nem sempre o melhor prevalece, né? Eu também tenho uma expectativa muito grande para esse jogo. Acho que vai ser um jogo muito pegado, muito disputado. Espero, né, que o Fluminense não demole de jogar com um a menos, ou acontecer algo do tipo. Eu acho que assim, eu acho que por ter esse fator casa, eu acho que o Inter é levemente favorito para esse jogo. Acho que o Fluminense consegue equiparar isso, porque eu acho a equipe do Fluminense um pouco mais forte, comparando jogador por jogador, respeitando o Inter, claro, mas eu acho que nessa temporada o time do Fluminense é mais forte. Apesar do Inter ser uma equipe muito forte também, muito técnico no ataque, muito bom, com Wanderson, Valência, Alan Patrick. Mas eu acho que assim, o Inter ele perdeu uma chance de ouro, né, cara? Que podia ter ampliado uma vantagem aqui no Maracanã, podia sair daqui com uma vantagem de 1 ou 2 gols, que jogou para isso. Em muitos momentos o Inter foi muito superior, com a mais, e amargou um empate, né? Acho que, não sei se esse fator emocional pode pesar para 11 eles. contra 11 também. 11 contra 11 É, também. No primeiro tempo, no o Inter teve começo, muita chance. Mas o no 11 Fluminense teve contra 11 gol. O Inter o teve jogo chance foi de mais abrir o aberto, né? placar. Mas no 11 contra 11 o jogo foi mais aberto, né? Que as duas equipes criaram chance. Mas assim, falando propriamente mais do jogo de hoje, eu acho que vai ser um jogo muito aberto. Eu não sei se o Diniz vai entrar com o John Kennedy e o Germancano. Como o Chavalier falou aí, ele treinou com o Alexander tanto no lugar do John Kennedy, tanto no lugar do Ganso. Então, acho que a grande dúvida da partida é essa. Se o Alexander vai entrar no lugar do Ganso, John Kennedy, ou se não vai entrar. Se vai ser a mesma escalação com o John Kennedy e Cano no ataque. Que, na minha opinião, é suicídio, cara. Eu acho que ou dá muito certo ou dá muito errado. Eu acho que não é jogo para fazer isso. Eu acho que é jogo para você jogar mais um pouquinho com o pé no chão ali. Mas, assim, cara, ele é o treinador, entendeu? Querendo ou não, eu também sou um pouco crítico dele, adepto às críticas, mas a gente chegou onde chegou por mérito dele também. E é isso, cara. Expectativa grande e o coração batendo forte. Mas agora vamos lá. Eu não sou um grande conhecedor do time do Fluminense, né? Assisto bastante, mas o Keno é atacante. O Sim, John Kennedy também é atacante. sim. Então, por que ele não entra com Joares Arias, também. Ganso, Alexander, André e deixa o Keno no banco? Eu acho o Keno fraco demais. Bem que ele calou minha boca, né? Quase fez um golaço lá no primeiro tempo, lá. Primeiro Ó, chute do eu jogo. tenho uma teoria Mas sobre o assim, Keno, que é o seguinte, para que mim, eu o até Keno foi do estava banco. falando isso há pouco tempo. O Keno, desde quando ele chegou no Fluminense, ele não foi um terço do que ele foi tanto no Atlético quanto no Palmeiras. Ele não jogou tudo que sabe, tudo aquilo que ele fez por É, Atlético e Palmeiras no Fluminense. Então, cara, e por incrível que pareça, as melhores partidas dele foram na Libertadores. No eu contra o Brasileiro, ele Olímpia já não agora, né? atua tão bem. É, Entendeu? no Ele jogou Maracanã. muito bem aquele jogo contra o River, aqui no Maracanã. Ele jogou muito bem contra o Olímpia lá. No Então, Maracanã também jogou muito. e aqui no primeiro tempo ali contra o Inter, ele também foi muito bem. As duas oportunidades que o Fluminense teve no início que o goleiro do Inter defendeu foi através do Keno. E assim, na Libertadores, é um tipo de jogador que ele também tem muita casca. Ele é experiente, é rodado. Isso conta muito a favor dele. Por isso que muita gente lá atrás até chegou a criticar ele e tudo mais. Ele também teve problema de contusão, mas é muito difícil bancar o Keno, muito difícil. E Eu não além de tiraria. além de ser difícil de bancar o Keno, eu acho que o Diniz ele gosta de jogar com dois atacantes de lado aberto. É. Querendo ou não, o Fluminense não tem banco para isso. Não tem quem tirar e botar no lugar do Keno mantendo a disposição tática do Fluminense, querendo ou não. Então, o Keno é o que tem, o Arias é o que tem. Eu acho que são dois bons jogadores, eu acho o Arias bem superior. E eu acho o Arias superior no sentido de poder de decisão.
O Keno, ele cria muitas oportunidades, mas em alguns momentos ele chuta quando é para cruzar e cruza quando é para chutar, etc, sabe? Acho que um jogador que tem um talento assim bom, mas um raciocínio que não acompanha tão bem assim. Sei lá, eu não sou fã dele, não. Danilão, vamos lá. Em off, quando a gente estava conversando, você falou que ia trazer uma enciclopédia de argumentos para confirmar por que o Inter amanhã passa pelo Fluminense. Então, abre o livro aí e vamos que vamos. Na verdade, não é uma enciclopédia, né? Eu queria até falar um pouco mais taticamente do jogo, já que eu estive presente, né? Cobrindo, né, como jornalista, o jogo da última quarta-feira no Maracanã, um jogaço, assim como promete ser esse jogo de quarta-feira no Beira-Rio, né? E, de fato, acho que o jogo não vai fugir muito disso, de um jogo de muita qualidade técnica. Acredito, sim, que o Diniz entre com o Alexander, né? Justamente para proteger um pouco mais o setor ali onde o Marcelo foi muito machucado no primeiro setor esquerdo de defesa do Fluminense, onde foi muito machucado no primeiro jogo e chegou a assustar até um pouco da equipe do Fluminense a forma como o Inter se portou e perdeu algumas oportunidades. O Inter teve 2 gols anulados, né? Claro que a expulsão condicionou muito o jogo, né? E tirou um pouco da capacidade do Fluminense de competir e um percentual interessante de vencer a partida. Você achou realmente que influenciou? Eu achei que influenciou, mas sei lá, eu achei que o Influenciou, Fluminense e claro. Inter fizeram um jogo que fariam 11 contra 11, eu não sei, foi a minha impressão. Não, influenciou bastante. Na minha opinião, pelo menos, influenciou bastante. Você muda tudo, né? O Fluminense teve que se reorganizar, enfim, e foi um lateral direito, né? Quando você tira o Samuel e entra o Guga, tem uma diferença considerável. Os tricolores que estão na live certamente acredito que concordem comigo com relação a isso. Pô, Então, ali no início do segundo tempo, o Fluminense foi massacrado pelo Inter. Muita coisa. Tanto que o gol sai justamente, né, nisso. Mas o Inter já vinha com uma postura bastante interessante. Eu acompanhei o jogo na torcida do Internacional, né, consegui aí, graças à questão do credenciamento jornalístico, passar por todas os bloqueios do anel, né, e acompanhar na torcida do Inter, e muitos ficaram até surpresos com relação à postura do Internacional, né, muita gente chorando, falando, caramba, a gente bancou esse jogo, só falta mais jogo no Beira-Rio, e se Deus quiser a gente está aqui na final. E foi surpreendente a postura do Internacional. Muita gente considerava o Fluminense franco favorito para esse confronto, e as coisas acabaram acontecendo de uma forma diferente. Eu saí de lá dizendo que as duas equipes saíram satisfeitas e frustradas ao mesmo tempo, porque, de acordo com o favoritismo do Fluminense, o Inter sairia satisfeito com o empate. O empate acabou acontecendo. E o Fluminense sairia frustrado com um resultado que não fosse a vitória, mas, ao mesmo tempo, pela expulsão, saiu satisfeito pelo empate, e o Inter frustrado pelo empate por conta de ter jogado mais de 45 minutos com um jogador a mais. E isso acabou ficando, enfim, latente. Eu saí e na volta consegui, né, para proximidade lá, pegar meu carro, saindo junto com a torcida do Fluminense, algumas pessoas confiantes e outras nem tanto, achando que, de fato, o Fluminense perdeu uma oportunidade de ouro de sair na frente, né, nessa semifinal e ter uma estratégia diferente no Beira-Rio, apesar de muita gente também querendo contemporizar e falando que o Fluminense não joga bem quando sai em vantagem, prefere realmente um jogo mais aberto no Beira-Rio, né, 11 contra 11, mas é um fato que o Inter saiu um pouco mais fortalecido, né, apesar da questão de ter cedido o empate com um jogador a mais, né. E onde você pensar e analisar em como saíram os gols do Fluminense, eu acho que o time do Fluminense, a torcida do Fluminense precisa ficar um pouco preocupada, porque o primeiro gol pelo menos, sai quando o Internacional era melhor no jogo, era uma transição ofensiva, uma perda de bola do René ali na saída de bola, onde o John Kennedy consegue, e o deslocamento do Cano, que é absolutamente surreal com relação ao posicionamento aí para finalizar, consegue fazer o gol. E depois, né, um escanteio ali bobo, que o Inter cede para o Fluminense, a raspada do Nino e o gol do Cano ali no puro oportunismo, onde o defensor do Internacional acabou dormindo no lance. Então, existe, na realidade, um favoritismo do Inter, as casas de apostas entendem dessa forma, profissionais que eu conversei, né, na análise de desempenho entendem dessa forma também, que o Inter é um pouco favorito, mas,
obviamente o time do Fluminense tem surpreendido, e eu discordo um pouco quando se faz um raio-x referente a jogador por jogador. Depende do que você considera jogador por jogador. É o jogador potencializado pelo que o Diniz consegue fazer taticamente em campo, ou é o jogador cru? Se você tirar aquele jogador e colocar dentro de um outro contexto, será que esse jogador renderia tanto fora do sistema tático, né, e do sistema de jogo que o Diniz proporciona para que ele renda? Isso é importante ter uma avaliação crítica referente ao que realmente representa o sistema do Diniz, já que o coletivo influi diretamente no individual. Dando apenas para finalizar a minha parte, acredito que o Internacional passe, vídeo que tem jogadores um pouco mais tarimbados aí com relação a essa questão de competições internacionais, assim como o Ener Valencia, que tem experiência internacional, o René, que apesar de ter falhado nos 2 gols do Fluminense, é um jogador aí campeoníssimo com o Flamengo, né? Apesar de não ter sido titular na maioria da campanha, mas como o Felipe Luiz já tinha uma idade avançada, é um jogador que jogou bastante durante esse período que o Flamengo foi muito campeão. Tem o Alan Patrick, enfim, tem jogadores aí que podem dar um pouco mais de experiência e peso nessa semifinal. Mas o Fluminense tem todas as condições de avançar, e sendo bem realista, eu não consigo prever nada que seja diferente de um grande jogo no Beira-Rio. Acredito que as 2 equipes vão partir para cima e acredito no jogo aberto, né? O Diniz, ele não é um jogador não é um treinador que vai colocar o time dele para ficar se defendendo atrás e aguardando o Internacional. Muito pelo contrário. Vai ser um jogo bem franco, e justamente pela postura do Internacional no Maracanã, acredito que o Diniz possa surpreender o Kudê, apesar desses treinadores argentinos serem especialistas, né? Treinadores que têm uma visão tática, serem especialistas em armar equipe para um jogo só, como Abel Ferreira e demais treinadores de destaque no futebol brasileiro. Um grande jogo no Beira-Rio nos espera nessa quarta-feira. É isso aí, pessoal. Vou pedir as considerações finais do Xavier e do Felipe. Eu ia até perguntar, mas não precisa nem perguntar, né? Na minha opinião, passa a Inter, do Danilo passa a Inter, e do Felipe e do Xavier, claro, o coração tricolor vai pesar mais forte. Só que uma notícia que eu vi hoje que eu nem sabia, né? Pô, acho isso muito ruim pro espetáculo. Quem tomar cartão amanhã fica suspenso da final. Eu acho que tinha que ser na final. Eu acho isso muito ruim pro espetáculo. Não faz sentido isso aí. Antigamente isso aí é uma situação que me preocupa. Porque eu tava até vendo, né? É Nino, John Kennedy e Felipe Melo. Por que eu acho isso? Por incrível que pareça, o time que menos faz falta no Campeonato Brasileiro é o Fluminense. Mas você sabe qual é o time que mais toma amarelo? É o Fluminense. O técnico que foi mais vezes expulso no Brasileiro é o do Fluminense, Fernando Diniz, com 5 expulsões. Ou seja, são algumas coisas que não tem muita lógica. Como que um time que é o que menos faz falta no campeonato é o time que tem mais jogadores com cartão amarelo? Não tem muita lógica isso. E na Libertadores, o Fluminense já teve Marcelo expulso, Samuel Xavier expulso. Então, para um jogo como esse, que é um jogo realmente... Aquele lance garra, tudo mais, um jogo tenso, a gente fica na preocupação de que o Fluminense possa, pelo menos, se conter em relação a cartões, a manter os nervos, vamos dizer assim, calmos para que nada aconteça. Mas o juiz que vai apitar amanhã é um bom juiz. Ele apitou o Fluminense e Olímpia lá no Paraguai. Eu achei ele um bom árbitro. Exato. O árbitro Jesus Valenzuela. E se tomarem cartão Nino, Felipe Melo ou John Kennedy, estarão fora da final no Maracanã. Felipe Melo, bem provável que não joga a final. Isso aí. Felipe Melo... Leonardo. Assim, mais fora de casa. É outro que eu não gosto também, não. Mas acho que faz falta na final. Faz falta... O Felipe Melo, eu por incrível que pareça, na maioria das vezes que ele jogou no Maracanã pelo Fluminense, ele jogou muito bem. Só que esse último jogo contra o Internacional foi assim embaixo. Foi a pior partida do Felipe Melo pelo Fluminense no Maracanã. Foi a pior. Tanto que a torcida ficou um pouco pé atrás em relação à escalação dele. E assim, o que pesa em relação a ele é a experiência, é o que ele pode agregar dentro de campo. E o que fica um pouco atrás em relação
a questão de cartão, falta e a questão da velocidade dele em campo. Mas é um grande jogador. Desculpa interromper, referente ao Internacional, Mercado, Arangues, Alan Patrick e Johnny pendurados com 2 cartões amarelos. É muito jogador, né, cara? E querendo ou não, é um jogo que contra-ataque ali, qualquer um desses jogadores, eles não vão pensar 2 vezes antes de parar ali o contra-ataque e vão fazer a falta, não tem jeito, é o jogo da vida. Eu não sou a favor disso não, cara, acho que tinha que voltar ao sistema antigo que zera. Mas assim, aproveitando esse gancho de Chavalier aí, cara, eu tenho uma opinião forte contra o Felipe Melo, o Marcelo e o Ganso. Eu acho que os 3, de maneira nenhuma, deveriam jogar juntos. Eu acho que são jogadores, os 3, tecnicamente, jogadores importantíssimos, tanto para o clube, tanto na carreira deles, são jogadores que se destacaram muito. Só que o Marcelo não tem poder de marcação, não tem. Muito fraco na marcação, tanto que no jogo contra o Vasco, as maiores oportunidades do Vasco foi pro lado dele, tomando bola nas costas, tomando dribles bobos. O Marcelo não consegue, quem acompanha o Fluminense sabe que ele não consegue dar um pique e voltar também. Ele volta quase que andando. Assim, o jogador em declínio de final de carreira. O Felipe Melo, pior ainda que o Marcelo. O Felipe Melo tem tempo de bola, é um jogador que no jogo aéreo é muito importante. Porém, qualquer jogador que bota na frente no Felipe Melo, ou ele para com a falta, ou o cara passa, porque ele não consegue, entendeu? É isso aí. O Ganso desses 3, eu acho que apesar de ser o mais fraco fisicamente, é o que mais entrega, porque o Ganso ainda consegue, por jogar no meio campo, conseguir alguns desarmes, algumas coisas ali, e com a bola no pé, o Ganso entrega muito. O Ganso deixa o jogo mais fluido, ele consegue achar passes, quebrar linhas, e assim, eu acho que é uma opção do Diniz, mas na minha opinião é uma opção errônea, de jogar com os 3, eu não entraria com os 3 de novo, eu acho que isso foi tem 3 jogadores lentos como titular. Exatamente. O problema. E o Marcelo e o Felipe Melo jogam do mesmo lado, né, cara? Entendeu? Então, porra, o cara que dribla o Marcelo tem o Felipe Melo na cobertura, que também é extremamente lento, sabe? É complicado. Não, mas esse é o maior medo da torcida do Fluminense. Exatamente, é um calcanhar de Aquiles, assim. E assim, cara, eu tô confiante, o Robson falou ali, eu tô confiante sim, porque querendo ou não, o nosso lado clubista, torcedor, ele vai falar mais alto, não tem jeito. Mas quando eu olho para quando tiver, quem vai estar? Quando eu olho para a Guga na lateral direita, meu parceiro, eu tenho arrepio, entendeu? Eu fico agoniado, porque é um jogador que, assim, na temporada inteira, nas chances que teve de jogar titular, quando entrou, muito mal, muito criticado. E ele lembra, Chavalier, não sei se vai lembrar, mas ele lembra o Samuel Xavier no início do Fluminense. Lembra aquele Samuel Xavier que errava tudo? Ninguém gostava do Samuel Xavier, ninguém. O Samuel Xavier ele se transforma com a chegada do Diniz. Verdade. Exatamente. Assim, é o que eu falo sobre o que o sistema do Diniz consegue proporcionar e potencializar o potencial do jogador. Perfeito. Eu reconheço tudo que o Diniz fez de bom em relação à recuperação de jogadores. O Samuel Xavier é a prova disso, entendeu? Só que pega em relação a algumas teimosias, vamos dizer assim, em relação a alguns jogadores, mas perfeito. Amanhã acho que não tem mais o que. Amanhã não, logo mais. Não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar. É isso e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Essa aí, pessoal. Queria agradecer. Fala. Rapidinho. Vai uma coincidência que na final do Carioca, o Samuel Xavier também não jogou o Guga. O Fluminense deu de 4-1. Mas o Flamengo entregou o jogo. Aí é fácil, filho. Mas não tem mais o Vitor Pereira, né, do outro lado. Não, Vitor Pereira não. Vitor Pereira não tem culpa de nada. O time entregou, caminhando em campo, andando. Aí é fácil. Amanhã o time do Inter não vai andar, não. Fica tranquilo. Pessoal, agradecer mais uma vez aí. Muito obrigado pela participação. Danilão, tem transmissão amanhã? Não. Amanhã não. Amanhã não tem transmissão. Amanhã não estou na escala. Vou só acompanhar como torcedor, até porque eu tenho esposa tricolor, então eu tenho que dar atenção. Tem que dar, tem que fazer, como é que é? Tem que consolar, né, filho? Tem que consolar, Isso. Amanhã tem que tomar aquela água de passarinho não bebe para justamente acalmar aí essas questões, porque vai ser um dia bastante complicado com relação à questão emocional. Amanhã vai ser um dia que... Tem gente que não vai nem dormir hoje.
Não tenha dúvida. Cavalier, Luiz Felipe, não tem nada programado para amanhã, mas se quiserem fazer um pós-jogo, estão convidados, como sempre. A gente pode entrar. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Os caras vão estar no êxtase absurdo se passar ou vão estar no clima de luto absurdo se perderem. Vai ser complicado, mas. Uma euforia, né? Se perder, eu vou ter muita coisa, muita merda pra falar, muita gente pro sítio do cara, então pode ter certeza que eu vou querer, entendeu? Agora, se ganhar, não sei como é que vai estar meu estado de espírito, sabe? Mas assim, eu acho que eu topo sim, eu vou estar em casa amanhã, acho que eu topo sim. Desde mim eu tô aí. Então, valeu, pessoal. Mário Bittencourt vai sofrer amanhã se não passar. Nossa Senhora. Valeu, galera tricolor. Valeu, galera colorada. Um bom jogo logo mais, 21h30 no Beira-Rio. E aquela frase bem clichê, que vença o melhor. Muito obrigado a todos. Valeu, torcedores. Até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço.